Muito feliz. Agora sei que estou a só dia de poder estrelar como jogador de Flamengo, então siento que va a ser un día muy especial para mí, para mi familia que va a estar allí en la torcida también apoyándome. Y nada, pienso que también jugar allí en un Maracaná con estadio muy cheio allí, la verdad es que va a ser un día increíble para mí, entonces pienso que ahora eso, enfocarme en hacer un buen trabajo para el equipo, ayudar en todo lo que más pueda y esperemos que podamos sacar los 3 puntos mañana. Ahora estamos muy felices, muy contentos y nada, vi un juego con Bahía y la verdad es que ya el ambiente allí en el estadio es increíble, entonces pienso que el día de mañana va a ser mucho más, entonces ya desde ahora estoy con mucho nervios, pero eso es muy normal y pienso que al equipo voy a ayudar en lo que más pueda, sea de derecha, que es donde más juego, y si te me pone en otro lugar, tengo que jugar también. Tá com todo? Con todo. O cara tá, Firme. bem no português, hein? Bien. Sí, mi portugués está bien. Ainda sé cosas de Portugal. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Flageral TV. Hoje é dia de maldade, Flamengo versus Vasco. Da última vez metemos 6-1 neles. Lógico, o Vasco mudou muito do primeiro turno para cá, então vamos falar tudo sobre essa partida que infelizmente não poderemos contar com o Nicolas de la Cruz, porque ele está sendo preparado realmente para essa partida contra o Peñarol, mas teremos ali o Léo Ortiz, o Bruno Henrique, vários jogadores de excelência dentro de campo. Flamengo também vai jogar contra o Vasco em mais 2 oportunidades na data de hoje. Jogaremos às 9 da manhã pelo Sub-15 e jogaremos também às 11 horas da manhã pelo Sub-17. Falando ainda sobre a base rubro-negra, infelizmente na data de ontem o time do Felipe Luiz jogou e saiu com resultado negativo. 1-0 o time do Nova Iguaçu, mas mesmo assim conseguimos a nossa classificação para a semifinal, onde enfrentaremos o time do Boa Vista. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, chegou o grande dia do clássico Flamengo versus Vasco. Teremos rodada tripla, para quem não sabe, às 9 horas da manhã o Flamengo joga pelo Sub-15 contra o Vasco. Às 11 horas da manhã, se eu não me engano, o Flamengo joga também contra o Vasco, mas pelo Sub-17. E vocês já sabem, né? Se o Flamengo for bem, eu boto alguns lances aqui do jogo para vocês poderem conferir também a nossa base. Sobre o profissional, o Flamengo vai jogar às 6h30 da noite contra o Vasco, com transmissão pelo Premier no estádio do Maracanã. O time do Vasco, desde a última partida, né, o Flamengo meteu 6-1 neles, eles subiram de produção, então, a meu ver, não será um jogo tão fácil quanto foi o do primeiro turno. Tá? Tem jogadores ali que a gente tem que ficar de olho. Se o Flamengo puder neutralizar o Veguete, o Payet e também o Ryan, o Flamengo, no meu ver, tem uma grande vantagem nessa partida de hoje. Tá? Mas a gente tem que ficar atento, não pode dar mole. O Veguete é um jogador que sempre quando tem a possibilidade, geralmente ele coloca a bola para dentro do barbante. Então vamos ficar de olho. O Flamengo está na 4ª colocação com 44 pontos, o Vasco está na 9ª colocação com 34 pontos e o Flamengo deve entrar em campo com o Rossi no gol, o lateral direito Varela, o esquerdo, a estreia do Alexandro, que geralmente ele vai muito bem em clássicos, né? Tomara que essa escrita ela perdure, né? Ela continue. Sobre a zaga, Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira, na parte de volante Pulgar, junto com o Léo Ortiz. Léo Ortiz, que é aquele jogador que é zagueiro / meio campo, sempre joga de cabeça erguida, tem uma excelente visão de jogo. Na última partida conseguiu uma bola espetacular para o Bruno Henrique conseguir dar o passe para o primeiro gol do Flamengo. Então o Léo Ortiz está sendo para mim um dos melhores jogadores da temporada. Está confirmado nesse jogo. Um pouco mais na frente, Arrascaeta, aí vem Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Um ataque assim, eu sei que Pedro faz muita falta, mas muita falta mesmo nesse time do Flamengo. O Flamengo muda de estilo quando não tem o Pedro dentro de campo. A gente confia muito também no Bruno Henrique, na velocidade do Bruno Henrique, nos chutes, nos lances também que o Luiz Araújo proporciona para a torcida. O Gerson, excelente meio campo. Então temos um time robusto para podermos vencer o Vasco. E vai ser um jogão de bola, né? O Vasco não vai jogar recuado, o Flamengo também não vai jogar recuado. O Vasco tá boladão com a faca nos dentes e o Flamengo tá querendo o resultado positivo para subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro.
Nada está perdido no Campeonato Brasileiro. Estamos a 9 pontos do Botafogo, só que temos 2 jogos a menos. Então vamos para cima deles. Jogão de bola, mais de 45 mil ingressos vendidos. Com certeza o Maracanã vai estar lotado. Lembrando que o Plata será banco nesse jogo. E creio eu que no segundo tempo o Tite dará uma oportunidade a esse novo jogador rubro-negro. Então vamos para cima deles. O Alcaraz não poderá jogar porque está suspenso. Temos aí o Pedro contundido, o Michael, o Vinha, entre outros, né? Tem jogadores que não podem jogar porque estão suspensos e outros porque estão contundidos. Para cima deles, e se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, coloca aqui nos comentários para mim esse jogo. O Flamengo vence por 2-0, um placar diferente do último, lógico, mas a gente leva os 3 pontos para casa, se Deus quiser. E nação, falando sobre a nossa base, infelizmente, ontem perdemos, né? O time do Felipe Luiz jogou contra o Nova Iguaçu, o nosso sub-20, e o placar foi negativo, mas como a gente teve uma vitória com 2 gols no primeiro jogo, nós nos classificamos para a semifinal do Campeonato Carioca sub-20. Semifinal essa que enfrentaremos, jogou Botafogo e Boa Vista, e desse resultado o Boa Vista saiu positivamente, então vai jogar contra o Flamengo nessa semifinal do Campeonato Carioca. Galera, o Campeonato Carioca não tá fácil no sub-20, né? Nenhum clube grande conseguiu performar muito bem contra os pequenos. O Nova Iguaçu, assim como no profissional, tem uma base muito boa também. Em relação ao Botafogo, jogou contra o Boa Vista no placar agregado, deu 2-1 Boa Vista. Em relação a Vasco e Bangu, foi 1-1 no placar agregado, para vocês terem uma ideia da dificuldade que está sendo aí contra os times que o pessoal chama de pequeno, né? São times com menos tradição do que os times grandes. E o Fluminense conseguiu se classificar, né? Tava na desvantagem, lembrando, o Madureira se classificou melhor do que o Fluminense, e o Fluminense no placar agregado conseguiu fazer 2-1. Então nenhum dos times grandes tiveram jogos fáceis, assim como o time do Flamengo também. O time do Felipe Luiz entrou em campo meio misto, né? No Campeonato Carioca o Flamengo coloca um time meio alternativo no sub-20, né? Não contamos com o Chola, que faz muita diferença nesse time. O Wallace começou no banco, então o Felipe Luiz colocou um time ali que não é força total do sub-20. O time do Flamengo teve várias oportunidades, assim como no profissional, desperdiçando, né? Pecando, melhor dizendo, nas finalizações. Nova Iguaçu também teve suas oportunidades, o goleiro do Flamengo foi muito bem no gol, só que o Nova Iguaçu conseguiu encontrar o seu tento e o Flamengo não conseguiu. No final do jogo foi 1-0 para o time do Nova Iguaçu. Na primeira partida tínhamos vencido por 2-0 e o Flamengo ainda tinha a vantagem de 2 resultados iguais. Então, se o Nova Iguaçu vencesse por 2 gols de diferença, mesmo assim o Flamengo se classificaria. Então, Flamengo classificado para as semifinais. O Flamengo vai enfrentar o Boa Vista na semifinal. Gostaria de ver um clássico, gostaria de ver mesmo Flamengo e Botafogo, que o bicho pega tanto no sub-17 quanto no sub-20, mas é isso, futebol é justiça, e pela justiça o Boa Vista ele se classificou e vai jogar contra o Flamengo nessa semifinal do Campeonato Carioca. Na outra semifinal será Fluminense versus Vasco. Estamos ansiosos para ver novamente o time do Felipe Luiz dentro de campo. A gente sabe que nem sempre iremos vencer, né? Dói muito ver o time do Flamengo perder, mas é aquilo, vamos apoiar, são jogadores em desenvolvimento e estamos aguardando ansiosamente essa partida da semifinal e também os 2 jogos de hoje, né? O Flamengo vai jogar às 9 horas da manhã pelo Sub-15 contra o Vasco e vai jogar às 11 horas da manhã pelo Sub-17 contra o próprio Vasco. Então teremos rodada tripla contra o Vasco hoje. Mais tarde tem os profissionais. Se vocês quiserem conferir tanto o Sub-15 quanto o Sub-17, as transmissões dessas partidas contra o Vasco serão transmitidas pela Flá TV. Valeu, nação rubro-negra, tenham aí um domingo abençoado. Não se esqueçam que mais tarde, às 9 horas da manhã e também às 11 horas da manhã, o Flamengo enfrenta o Vasco, né, Sub-15 e Sub-17, com transmissão pela Flá TV. Então não se esqueçam de sintonizar no canal oficial do Flamengo e se inscrever também, porque a Flá TV está rumo aos 8 milhões de inscritos, um dos maiores canais do mundo de futebol, né, de clubes. E sobre Flamengo e Vasco, não se esqueçam que a partida de mais tarde dos profissionais, ela terá transmissão exclusiva pelo Premier. Tamo juntos, fiquem com Deus, ótimo domingo a todos, até a próxima e fui!